então nós vamos estar partindo para o nosso último estudo do ano, né? E o nosso último estudo no capítulo 8 do livro Santos no Mundo, falando sobre os puritanos e a Bíblia, tá? O último capítulo do livro Santos no Mundo, as últimas partes do capítulo, né? Ele vai tratar acerca de 3 tópicos. Vai tratar sobre interpretação puritana, vai falar sobre a Bíblia como literatura, né? Muito mais do que um manual de regra, e vai tratar também sobre o poder atingidor da Bíblia, tá? Mas como é muito amplo esses assuntos, pelo menos para considerar de uma forma muito boa, né? Só você ler no livro mesmo, eu vou focar aqui na parte de interpretação, ou então da hermenêutica puritana, tá? Eu queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia já em Atos capítulo 8, para a gente fazer uma leitura. Atos capítulo número 8, a famosa passagem do eunuco e Filipe, né? Atos capítulo 8, versículo de número 29. Atos 8, verso 29. Amém? Diz assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e entende. E disse, né? Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco, a Filipe disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Eu acredito que esse texto, ele é um ótimo texto introdutório para falarmos sobre a questão de hermenêutica puritana, né? Ou a interpretação que os puritanos usavam com relação às escrituras, tá? É interessante nós entendermos, né, em todo esse contexto, né, é que nós estamos falando aqui de uma época de quase 400 anos atrás, né? O Leland Hicken vai dizer no livro, quando ele começa a falar, que muitos dos princípios que nós vamos ver aqui sobre interpretação bíblica são princípios que nós conhecemos, né? São princípios que é muito comum ser ensinado por qualquer outro homem de Deus querendo ensinar as escrituras. Nós vemos Augusto Nicodemos falando sobre isso, nós vemos até Paulo Júnior, ou nós vemos professores como Weber Campos Júnior, e todos esses homens sempre acabam trazendo esses princípios. E o Hicken vai dizer que, ao analisarmos a forma como os puritanos interpretavam a Bíblia, e saber que isso é comum para nós, não significa uma coincidência, né? É o contrário, é uma herança. Quando você reconhece o que os puritanos ensinavam e diz: eu já ouvi falar sobre isso, isso significa que o fato de você ter ouvido falar sobre isso é porque os puritanos conseguiram fundamentar a forma correta, né, e bíblica de se interpretar a própria escritura. Na época dos puritanos, há uns 400 anos atrás, a forma mais comum de interpretação bíblica que existia era a interpretação que a Igreja Católica Romana possuía, que era uma interpretação católica alegórica, né? Eles alegorizavam os textos das Escrituras. Eles pegavam alguns textos e geralmente eles não simplesmente buscavam interpretar de uma forma natural o que era dito, mas eles tentavam buscar por trás do texto algum significado mais espiritual, alguma verdade escondida, algum mistério que estava por trás do texto, para que então eles pudessem, muitas vezes até, sistematizar suas próprias doutrinas, seus próprios dogmas, né? Por exemplo, eles criam na virgindade perpétua de Maria, é uma doutrina que não tem como se provar biblicamente, ou então eles criam em outras doutrinas que não tem como olhar para as escrituras e provar de uma forma clara. Então eles usavam um método alegórico de interpretar a Bíblia para poder encontrar aqui alguns vestígios por trás, né, a fim de defender os dogmas que a Igreja Católica estava impondo. Então era muito comum naquela época interpretar a Bíblia de uma forma alegórica, espiritualista, descobrindo os mistérios que estavam por trás de um texto natural. Só para dar um exemplo, né, o primeiro Papa da Igreja Católica, pregando ali uma série de homilias no livro de Jó,
Quando ele chega no texto de Jó, que fala que Jó ele tinha 10 filhos, e 7 filhos eram homens, e 3 filhos eram mulheres, ele interpreta aquele texto de uma forma alegórica, dizendo que os 7 filhos de Jó, os homens, né, aqueles que eram a parte masculina da família, representava a força dos apóstolos, porque 7 é a soma de 4 mais 3, e 4 vezes 3 dá 12, e 12 é o número dos apóstolos, né? E as três filhas de Jó já representam outra coisa, representa uma parte mais pura, a ponto de, eu sei que no final das contas, nessas 3 filhas de Jó, ele conseguiu defender a doutrina da perpetualidade da divindade da Maria, no sentido de que se você ser um eunuco, ou no sentido de você ser solteiro e dedicar sua vida ao celibato, isso é maravilhoso e é um tipo de espiritualidade superior à vida de casado. Eu não lembro como é que ele chegou nessa conclusão, mas ele chegou simplesmente interpretando alegoricamente ali essa passagem que já tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Quem foi nunca pensou, né, que eram os apóstolos ali sendo representados? Então, os puritanos eles estavam envolvidos nesse contexto, né? E claro que eles não foram os primeiros a se opor à Igreja Católica, né? Os reformadores fizeram isso. Martinho Lutero fez isso, João Calvino fez isso. Então, os reformadores já se oporam à interpretação alegórica que os católicos colocaram, né? O William Tyndale chamou de tolice. A diferença dos puritanos é que eles não somente se oporam, mas eles se oporam de uma forma didática, de uma forma, como é que eu posso dizer, sistemática, fundamentada. Ou seja, eles se oporam e a forma correta de interpretar as escrituras, eles escreveram, ensinaram, sistematizaram, organizaram de uma forma que até hoje é lembrado os princípios de interpretação puritana, tá? Eu tenho aqui um livro, que é esse aqui, ó, A Arte de Profetizar, é um livro escrito por William Perkins, ali em 1592, e esse livro aqui, A Arte de Profetizar, ele é o primeiro manual protestante inglês sobre pregação. William Perkins escreveu aqui preocupado com a igreja da Inglaterra, né, com relação a como eles deveriam pregar as escrituras. E é interessante que ele escreveu esse livro, e mesmo sendo um manual para pregação, o Perkins ali no capítulo 2, capítulo 3, ele primeiro fala sobre o objeto da pregação, que é a Bíblia. Então ele vai defender a Bíblia como tendo uma natureza divina, vai falar sobre o conteúdo das escrituras, e depois, num capítulo aqui, eu acho que ele separa 2 capítulos nesse livro aqui, para falar sobre interpretação bíblica, né? E ele já começa falando de interpretação, atacando a Igreja Católica Romana, mas ao mesmo tempo, uma forma de se esquivar das pregações dos anglicanos, né? Os anglicanos elisabetanos que estavam ali pegando as escrituras e também não estavam fazendo a melhor forma de interpretar. Ele dizia, esse manual inclusive foi escrito, né, para os alunos do William Perkins, porque ele cria que a universidade estava tendo um déficit, né, estava tendo um defeito ali sobre como pregar as escrituras de forma correta. E para isso você tem que primeiro interpretar as escrituras de forma correta. Então por isso que o William Perkins ele vai definir bem como que deve trazer alguns princípios de interpretação puritana. O que acontece? Esse livro aqui influenciou uma geração de puritanos, né? Várias ondas de puritanos foram influenciados por esses livros e por essas formas, esses princípios de interpretação bíblica que o William Perkins menciona aqui nesse livro. Se você não tem esse livro, eu até recomendo você a procurar, né, sobre ele. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Aproveitando aqui o estudo do Leland Rick, o que nós vamos fazer hoje é simplesmente pegar alguns princípios de interpretação que os puritanos usavam para entender as escrituras e então aplicar eles ao dia de hoje, né? Ver como que nós devemos usar esses princípios e saber aprender, aproveitar para interpretar a Bíblia de forma mais correta, de uma forma que nós possamos aprender melhor o que Deus quer dizer, as verdades que Deus quer revelar a nós. No fim das contas, é uma tarefa devocional, né? É você aprender a interpretar a Bíblia para você, primeiro, não cair no erro, não pecar contra Deus, não dizer que Deus está dizendo uma coisa que Ele não está dizendo, e segundo, descobrir as verdades de Deus, descobrir aquilo que Ele quer ensinar a nós de uma forma graciosa, né? Pelo Seu Espírito Santo, revelando essas verdades aos profetas
e apóstolos, tá? Então nós vamos aqui para alguns princípios. O primeiro princípio que o Leland Higgins coloca é o princípio de interpretação, que busca o sentido literal do contexto em contraposição ao sentido alegórico, tá? Então, a primeira forma, o primeiro princípio para nós interpretarmos a Bíblia corretamente é saber que a Bíblia deve ser interpretada no seu sentido literal e não no sentido alegórico, como a Igreja Católica ensinava de uma forma adoidada, né? Isso é importante porque logo após ali a morte dos apóstolos, né? Quando os apóstolos morreram ali, surgiram duas escolas de interpretação das escrituras, né? Ali uma escola que surgiu em Alexandria, elas meio que criam e interpretar as escrituras de uma forma mais alegórica, mais espiritualista. Aquilo que seria o princípio do que o catolicismo ia abraçar, né? Então, logo após a morte dos apóstolos, então já surgiam alguns cristãos, né? Não sei se a gente pode duvidar da salvação ou não sei. Surgiram alguns cristãos trazendo algumas ideologias gregas, algumas ideologias erradas, né, do platonismo, de interpretação da Bíblia, e acharam que a Bíblia não deve ser simplesmente tida de uma forma literal, da forma como o autor se expressou, mas que a Bíblia está escondendo algumas verdades espirituais, que somente homens que tenham uma devoção com Deus, que tenham uma comunhão maior com Deus, que consiga ter um discernimento espiritual, pode descobrir algumas verdades por trás daqueles textos. Então isso já surgiu logo após a morte dos apóstolos, né? E não é tão longe, nós olhamos para a igreja de hoje, e é muito comum você encontrar ainda hoje pregadores, principalmente no meio neopentecostal e até no meio pentecostal, que tentam, né, descobrir ali verdades espirituais de um texto literal, né, trazendo ali algumas doutrinas, algumas revelações extraordinárias de Deus dentro daqueles textos. É muito comum, por exemplo, pegar textos como Marcos capítulo 2, né? Lá em Marcos capítulo 2, eu já ouvi essa pregação várias vezes por vários pregadores, e sempre da mesma forma. Quando pregadores pentecostais, né? Quando ali Jesus está curando a multidão, e depois ele entra numa casa para ensinar, e então 4 pessoas pegam um deficiente, né, um paralítico, e cavam em cima da casa para descer aquele paralítico. Então 4 pessoas, 4 amigos fazem isso. E sempre o mesmo ensino desses pregadores pentecostais, que eu já ouvi, né, algumas vezes, foi mais de uma, é que aqueles 4 amigos representam 4 coisas que nós devemos ter: a fé, a coragem, a ousadia, enfim, eles pegam esses 4 amigos que simplesmente estão lá para trazer o paralítico, né, e eles começam a dizer 4 coisas ali que você tem que ter para poder chegar até Jesus, né, para poder você se colocar diante de Cristo. E, gente, isso não existe, né? Marcos não pensou nisso quando escreveu aquele texto. O que Marcos pensou foi que 4 homens abriram um buraco para trazer um paralítico. Foi uma coisa fora do normal o que fizeram, né? Então, é muito comum pessoas fazerem uma pregação inteira em cima disso, interpretarem aquele texto de uma forma alegórica. Sempre tem aquele pensamento, né? Aquela ideia de o que ele vai tirar dali, né? Desse texto estranho. O que é espiritual aqui que ele leu, que é um mistério. E isso, irmãos, não é correto, não é bíblico, tá? Outro exemplo também de uma pregação que eu vi, ficou muito famosa essa pregação, lá em João capítulo 2, quando Jesus ele entra no templo e tem uns cambistas, e aí ele expulsa os cambistas, né? Todo mundo já ouviu falar de como Jesus faz isso. E então Jesus ele pega os pombos, né? Ele coloca os animais para o lado e tudo, mas os pombos, Jesus faz diferente. Ele abre a porta, ele abre, né, ali os pombos ali que estão presos, abre a jaula, né? A jaula, para deixar os pombos fugirem. E então todo mundo ouvindo o pregador, e o pregador, sabe o que Deus está me dizendo sobre esse texto? Que aqueles cambistas não apenas roubavam do povo, mas eles prendiam o Espírito Santo. Eles estavam aprisionando o Espírito Santo. Porque o pombo ali representa a figura do Espírito que desceu sobre Jesus no batismo, e agora Jesus está ali libertando o Espírito Santo para atuar. A igreja foi à loucura com essa interpretação. Uma interpretação que não existe, que não está na Bíblia, né? Ele inventou esse negócio. Ele tentou espiritualizar, tentar simbolismo ali em todo canto, isso não existe, né? Então, não, a gente acha que é loucura aqueles
aqueles 7 filhos de Jó, mas quantas vezes o número 7 na Bíblia, em coisas aleatórias, né, é usado para falar de perfeição, disso, daquilo e tal, quando não se subentende isso, né? É claro que tem aquela história da numerologia bíblica, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre conseguir alegorizar qualquer coisa, qualquer parte da Bíblia. E aqui está um problema, né? O problema com a Igreja Católica, abraçando a visão alegórica, é que eles podem defender o que quiserem usando qualquer coisa. É o que os neopentecostais fazem hoje para tirar dinheiro do povo. Eles podem usar qualquer coisa para interpretar alegoricamente, para poder tirar ali vantagem daquilo que eles querem que o povo acredite que é bíblico, né? Obviamente os puritanos foram contra isso. Eles rejeitaram a pregação alegórica, a forma como interpretar a Bíblia dessa forma, e optaram pela visão literal do texto, a visão comum, a visão natural. Um puritano aqui chamado Edward Leigh, ali viveu ali em 1607, por aí, ele definiu o sentido literal como aquele que é colhido imediatamente das palavras. Olha que inteligente, né? O que significa interpretar a Bíblia literalmente? Interpretar a Bíblia literalmente é você entender o sentido que é colhido imediatamente daquelas palavras. Entendeu? Por exemplo, quando você vê Jesus ali tirando aqueles pombos, libertando aqueles pombos, a coisa que vem imediatamente na sua cabeça é: Jesus literalmente abriu aqueles negócios, onde os animais estavam presos, para os pombos voarem. É isso que o texto significa. Foi o que vem na sua mente literalmente, imediatamente. Para você deduzir que aquilo é o Espírito Santo, para interpretar que aquilo é o Espírito Santo, você vai ter que ralar, né? Você tem que parar para pensar, vai ter que meditar. Com certeza aquele pregador demorou um tempinho para poder tirar isso do texto. Fabrício, pode falar. Com respeito a isso aí de pessoal alegorizar e tal, as passagens das escrituras, isso seria mais recorrente com as parábolas, já que elas são, por si só, né, um método de ensino que Jesus usou mais alegórico, comparativo nesse caso. Não sei se essa seria a palavra certa, mas gostaria de saber disso aí. O que você acha? Pronto. Uma coisa que os puritanos faziam, né, quando eles definiam a parte de interpretar a Bíblia literalmente, em tudo, eles não estão dizendo que a Bíblia não contém alegorias, tá? A Bíblia vai conter, algumas vezes você vai encontrar alegoria nas escrituras. Agora, existe uma diferença, quem pontua isso é o puritano James Duran. James Duran, ele faz uma enorme diferença sobre esses dois assuntos. E o James Duran vai dizer, Fabrício, que existe uma grande diferença entre você pregar alegoricamente um texto e você ler o texto que se apresenta de forma alegórica. Deu para entender? Então, existem textos na Bíblia que literalmente vão se apresentar de forma alegórica, como as parábolas, né? As parábolas não necessariamente são alegorias, né? Tem que fazer essa diferença. Mas algumas alegorias, como Paulo cita lá em Gálatas, né? Ele mesmo se apresenta daquela forma. É diferente de você impor alegoria ao texto. Uma coisa é o texto se apresentar com conteúdo alegórico, outra coisa é você impor ao texto uma interpretação alegórica. Né? Deu para entender aí, Fabrício? Sim. O Ed está colocando aqui, eu acho que é bem esse ponto aí, né? Por exemplo, eu entendi assim, né? Que eles defendiam a interpretação literal, menos naquelas partes que é óbvio que não é literal. Por exemplo, Jesus sendo, eu sou a porta, ou eu sou o pão. A gente sabe que é lógico, né? Que Jesus não é uma porta e nem é um pão assim, que a gente vê e tá na padaria e tudo mais. Mas isso é uma linguagem que Jesus está usando para se referir a ele mesmo. Exatamente. Pronto, tá aqui a citação de James Duran. Ele fala o seguinte: a grande diferença entre uma exposição alegorizada da Escritura e uma exposição de alegoria na Escritura. Tá? Então é como você colocou, né? Existe essa diferença. Até mesmo quando você interpreta a Bíblia, quando ela se apresenta de forma alegórica, você não está fugindo do sentido literal. Porque o que rolou naquele momento, por exemplo, quando Paulo quis colocar uma alegoria, a forma literal de você interpretar aquilo é você perceber que Paulo quis colocar uma alegoria. Então, até quando você interpreta a alegoria, você não foge de interpretar a Bíblia literalmente. Deu para entender? Porque ela literalmente coloca uma alegoria para ser interpretada. Deu para entender? Obrigado.
Então, existe essa diferença, né? De você pregar alegoricamente aquele texto e você perceber que aquele texto se coloca como uma alegoria. Claro que quando nós falamos sobre isso, principalmente com relação ao movimento puritano, sempre existe um obstáculo aqui na frente. O que é? É a forma como os puritanos interpretaram Cantares de Salomão, né? Os puritanos interpretaram Cantares crendo que ali era uma alegoria clara entre Cristo e a igreja. Muitas pessoas criticam, obviamente, essa visão puritana, porque tem textos ali de cunho sexual que não tem como você colocar Cristo ali e a igreja nesse sentido, né? Se você for interpretar literalmente aquele texto da forma como ele se coloca. Então, por que os puritanos interpretavam de uma forma alegórica aquilo? Até mesmo nisso, os puritanos eram cientes que poderia ser estranho para aqueles que estavam vendo a forma como eles defendiam a pregação literal. James Durant também é quem vai se colocar nesse ponto. Ele vai dizer que, mesmo eles interpretando Cantares de Salomão como uma alegoria, eles fazem isso por causa do teor que eles criam, que aquele texto ele foi colocado literalmente por Salomão, mas que o Espírito tinha uma visão mais espiritual, ou ele, como é que eu posso dizer? Não sei se essa é a palavra correta, mas que o Espírito ele tinha um propósito diferente, além daquilo que é colocado no texto. Pronto, é isso, né? Por exemplo, é claro que você vai ver Salomão se colocando ali com sua noiva, amando a sua noiva, elogiando a sua noiva, mas aquele texto está nas Escrituras não simplesmente para apontar para como o marido deve amar sua esposa por meio do exemplo, mas de uma forma mais afetuosa para Cristo e a igreja, no sentido de tipo, né? A ideia, inclusive acho que é John Owen que vai comentar isso. John Owen vai dizer que todos os tipos, né, Thomas Goodwin vai dizer que todos os tipos do Velho Testamento, eles devem ser apenas uma sombra daquilo que é perfeito, significando que a sombra ela é menos excelente do que aquilo que está representando. Então aquilo que é representado é muito mais excelente, é muito mais belo, é muito mais profundo. Então o que rola em Cantares de Salomão é que mesmo tendo aquela apresentação entre o homem e a mulher, eles são apenas um tipo que pode apontar para uma coisa mais bela, mais espiritual, mais grandiosa, que é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Isso resolve o problema que os puritanos têm com eles? Eu não sei, né? Vou deixar aí para cada um de vocês julgar. Mas é a forma como eles interpretavam. Eles criam que eles mesmos, quando colocavam o Cantar de Salomão como alegoria, ainda assim não era no sentido de que fugia da forma de interpretação literal que eles ensinavam, tá? Alguém quer comentar sobre isso? Ailton ou algum dos meninos? Pode ficar à vontade. Rapaz, meu comentário não vai ser nada técnico, nem fundamentado. Mas, tipo, quando eu li Cantares, eu fui com a seguinte ideia na mente. Bom, aqui tem, como você já falou aí, né, coisas mais pesadas assim, né? E, tipo, não seria lá tão correto aplicar isso como representando Cristo e a igreja. Aí eu fui com a seguinte, essa ideia na cabeça com a outra ideia, né? Bom, aqui vai mostrar, né, Salomão, o relacionamento entre Salomão e a sua esposa. Então, bom, vou ver aqui e aprender, né, tirar um pouco, alguma lição, algum aprendizado, como exemplo de como nós, que como cristãos, como homens cristãos, né, enfim, alguns casados, eu não sou, então, enfim, como devemos honrar nossas esposas, tê-las em estima e, enfim, não humilhá-las, né? Porque é interessante que Salomão, tipo, tem uma passagem que diz assim, que como lírio no meio dos espinhos, assim é tu, ó amada minha, ou seja, entre as outras mulheres, né? Tipo, ele coloca a mulher que ele ama lá em cima e não a humilha, não a distrata, enfim. É isso aí que eu acho. Amém. Ótimo comentário, eu né? penso assim, essa comparação do esposo tratar a esposa, assim como Cristo cuidou da igreja, né? Paulo também fez, entendeu? Sim, Só que ele faz numa linguagem muito mais saudável, né? Eu acho que existe sim uma tentativa. Outro dia eu conversava com uma irmã da antiga instituição que eu frequentava,
E ela acreditava nessa visão aí, não que ela conheça os puritanos, mas ela acredita nessa visão de que o livro de Cantares de Salomão é totalmente uma alegoria a Jesus e a igreja, né? Entendeu? Eu concordo no caso aí que o irmão falou, eu acho que tem muita coisa ali que ficaria difícil de explicar essa alegoria para o povo, né? Como isso aqui tem a ver com o relacionamento de Jesus e a igreja? Eu, por exemplo, usaria os textos lá citados por Paulo. Eu não teria coragem de citar Cantares de Salomão. Interessante. Eu recomendo um sermão do John Piper, não tem a ver com Cantares de Salomão, mas ele vai falar sobre a supremacia de Cristo e o sexo. É muito bom. Recomendo ver a supremacia de Cristo e o sexo. São 2 sermões que ele prega e é muito maravilhoso, né? Ele vai falar como o sexo é algo poderoso, né? É um dos principais problemas com relação ao pecado, um dos maiores prazeres com relação à santidade. E ele vai apontar alguns textos entre Deus e a igreja e tal. É muito interessante, só você assistindo para ver, tá? Então, a primeira coisa que os puritanos diziam, então, gente, quando vocês forem interpretar a Bíblia, interpretem no sentido literal, da forma como ela se apresenta. O William Perkins, ele dá aqueles conselhos que todo mundo já ouviu em algum momento, né? Aqueles conselhos de que você chega para o texto e pergunta: quem está dizendo isso? Quando está dizendo isso? Como está dizendo isso? Por que está dizendo isso? Então, William Perkins é quem dá essa sistematizadazinha nessa forma de perguntar. É buscar o sentido literal do texto. Então, vamos partir, então, em segundo lugar. A segunda forma de interpretação puritana, que é bem famosa hoje em dia, é com respeito à clareza da Escritura. Que aquilo que é principal, aquilo que é fundamental, precisa estar claro, né? Fazer algumas citações aqui dos puritanos. Na página 247 do livro, ele vai dizer o seguinte: o Richard Capel, ele diz que da palavra de Deus há um só sentido. É o mais facilmente achado, porque só há um sentido. John Arrow Smith falou o seguinte: a Escritura é composta de tal modo a comunicar todas as coisas necessárias para a salvação de uma maneira clara e perspícua. Palavra difícil, né? John Owen fala o seguinte: toda a verdade necessária é pura e claramente revelada nas Escrituras. Ou seja, os puritanos tinham uma visão de que aquilo que é essencial, aquilo que é uma verdade base fundamental, Deus ele deixou nas Escrituras de uma forma clara. Se todos os crentes devem interpretar as Escrituras, como nós cremos, né, que o Espírito Santo nos foi dado para que todos os cristãos possam interpretar a Bíblia, aprender a conhecer a verdade de Deus, significa que Deus permitiu clareza nas Escrituras para que todos os fiéis pudessem encontrar Ele. Então, se todos nós temos o Espírito e todos os cristãos, homens e mulheres, mais velhos, mais novos, podem aprender de Deus e interpretar a Bíblia, significa que o caminho melhor para Deus fazer isso é deixando as verdades claras, tá? Então os puritanos, eles criam na clareza da Escritura. Aqui nesse ponto entra uma coisa que os puritanos chamavam de analogia da Escritura, tá? Não é analogia da fé, não. A analogia da fé nós vamos ver depois. Mas é a analogia da Escritura. O que significa essa analogia da Escritura? Aquela famosa ideia de que se você pegar um texto difícil, você deve interpretar esse texto à luz de um texto mais claro, né? Então, as verdades da Bíblia fundamentais são claras. Isso não significa que todos os textos são claros. Lembra do texto que nós lemos em Atos 8? O eunuco faz aquela leitura de Isaías 53 e ele pergunta para Filipe. Beleza, ele está falando aqui sobre ser humilhado, sobre morrer e tudo, mas ele está falando dele mesmo, como profeta, ou ele está falando de alguém, de alguma outra pessoa? Então, nem tudo na Bíblia vai estar absolutamente claro. Existem textos difíceis. O apóstolo Pedro vai dizer lá em 2 Pedro 3 que Paulo escreve algumas verdades que Deus revela a ele de uma forma que é difícil compreender, né? Então, nem tudo nas Escrituras está claro. A verdade é clara. Salvação pela fé, Cristo é o único caminho, Cristo é Deus revelado, mas nem tudo na Bíblia vai estar claro. Então, o que nós devemos fazer? O correto que se deve ser feito nesse momento, né,
é você pegar textos mais... você está diante daquele texto difícil, aquele texto escuro, você pegar textos que falem do mesmo assunto, que possam lançar luz àquilo que você está lendo, tá? Então, você está aqui com um texto difícil, você pega os outros textos como se fosse lanterna, né? Como se fosse uma vela, e traz ele cada vez mais perto para o seu texto ficar mais claro, tá? Então, essa é uma forma que os puritanos recomendavam. Tem uma citação aqui, Entre os Gigantes de Deus, do J. Packer, fala o seguinte, está na Confissão de Fé de Westminster. A Bíblia é a expressão unificada da mente divina, então sua regra infalível de interpretação é a própria Bíblia. Portanto, quando há alguma dúvida sobre o verdadeiro e pleno significado de qualquer texto bíblico, esse significado deve ser buscado e conhecido por meio de outros textos que falem com maior clareza, né? Que tratem daquele assunto de uma forma mais clara, tá? Outro problema que entra aqui na questão da clareza das escrituras é a questão de contradições, né? Então, em primeiro lugar, você tem textos difíceis, isso a Confissão de Fé Batista também fala sobre isso. Você tem aqui, em primeiro lugar, com relação à doutrina da clareza, né, de interpretação, existem alguns textos difíceis, existe. Em segundo lugar, existem alguns textos que parecem contradizer um ao outro. Então, com relação a isso, o que os puritanos têm para dizer? A primeira coisa que os puritanos têm a dizer sobre esse assunto, e é um texto aqui que eu vou ler, do Bridge, né, do William Bridge, ele fala o seguinte, que existe um perigo quando nós vamos interpretar alguns textos na sua contradição com relação à forma como nos colocamos diante dele. Nós temos que tomar cuidado para a gente não ir para aqueles textos simplesmente por curiosidade, por aumentar contradições, por procurar contradições. Parece que tem gente que se anima, né, com textos que se contradizem um ao outro. Então, William Bridge, ele lança primeiro um alerta com relação a esses textos. E olha a forma como ele faz. Eu tenho que ler isso aqui porque é maravilhoso. Ele fala o seguinte: vocês sabem o que sucedeu a Moisés quando ele viu dois homens brigando, um egípcio e outro israelita. Ele matou o egípcio. Mas quando ele viu dois hebreus brigando, então ele quis apartá-los. Ele não matou ninguém, né? Pois eles eram irmãos. Mas por que ele fez isso? Não foi por ser um homem bom e afável? O mesmo sucede no caso de um crente de coração afável. Quando ele vê a Bíblia lutando com um egípcio, um autor pagão, um apócrifo, ele vem e mata o pagão, o egípcio e o apócrifo. Ou seja, se a Bíblia está contradizendo algum escritor secular, se a Bíblia se apresenta contra alguma ideologia mundana, alguma ideologia pagã, se a Bíblia contradiz, então fique com a Bíblia e use a Bíblia para matar o pagão. Da mesma forma como Moisés matou o egípcio, né, que não era israelita. Mas ele fala o seguinte: mas quando você vê dois textos bíblicos em oposição aparente, então diga, esses são irmãos e podem ser reconciliados. Esforçar-me-ei para reconciliar um ao outro. Mas quando alguém tira proveito das aparentes diferenças das escrituras para dizer, vocês estão vendo? Existe uma contradição aqui, deixando ao mesmo tempo de procurar reconciliar, isso prova toda a corrupção da natureza humana, que se manifesta sob a forma de malícia contra a palavra do Senhor. Portanto, tome cuidado com relação a isso. Extraordinário, né? William Bridge está falando o seguinte: olha, se a Bíblia contradiz o pagão, se a Bíblia está contradizendo uma ideologia que está contra as escrituras, então faça como Moisés, mate o egípcio e deixe o israelita. Agora, se dois textos parecem que estão brigando, não sacrifique, ou não busque duvidar das escrituras, não busque se opor às escrituras, não busque se animar com a contradição. Se você é reverente, o correto é buscar reconciliar. Estude, se coloque em prontidão, de uma forma apologética, se for necessário, para tentar harmonizar um texto com o outro, né? Não se anime, não duvide das escrituras. Uma coisa que a gente aprende, né, na área de apologética é que sempre tem, a maioria das vezes, sempre vai ter uma resposta para as contradições que nós achamos. Olha, nós temos aí quase 2000 anos de cristianismo. Há pessoas que têm dúvidas que nós encontramos quando nós estamos vendo uma aparente contradição. Então, estude, busque reconciliar, né? É essa forma que nós devemos agir. Não devemos simplesmente explorar as contradições, tá? Então, esse é o segundo princípio. Primeiro, interprete literalmente. Segundo princípio,
creia na clareza da Escritura. A Bíblia, ela se coloca de uma forma clara em muitos pontos que são essenciais, fundamentais para a fé cristã, tá? Em terceiro lugar, esse é um princípio mais simples, né, mais conhecido, interpretando passagens no seu próprio contexto. O Ailton comentou alguma coisa aqui. Ele disse o seguinte. Foi o Adriano, né, que comentou. Ele falou o seguinte: com certeza temos que buscar outras traduções, ler hebraico e grego. O hebraico e o grego, eles podem ajudar em muitas passagens, né? Inclusive descobrir mais profundidade naquilo que você está lendo. Mas, gente, como o objetivo de Deus é alcançar todas as nações, e o objetivo de Deus é que a palavra dele seja traduzida para essas nações, como para o português, como para o inglês, em línguas não maternas das Escrituras, isso significa que, ainda assim, as verdades fundamentais podem ser lidas na nossa própria língua materna, sem precisar do grego e do hebraico. Por exemplo, sem precisar do grego e do hebraico, eu posso aprender sobre a justificação pela fé, né? Eu posso aprender claramente sobre a divindade de Jesus. Aí, se alguma seita se opõe à interpretação clara da Bíblia, como os testemunhos de Jeová, né, dizendo, não, mas o hebraico não está dizendo isso aí, o grego está falando outra coisa. Aí sim, o conhecimento do grego e do hebraico vai ser um forte aliado ao se opor na refutação de uma oposição ao sentido claro do texto em qualquer outra língua. Então, claramente você aprende sobre a divindade de Jesus, claramente você aprende sobre a salvação pela fé. Os textos são claros. Tanto é que a revolução na reforma protestante foi o quê? Foi colocar a Bíblia na língua do povo. Quando o povo viu que a Bíblia estava lá, né? Então claramente viram os erros da Igreja Católica e teve a revolução, né? A reforma protestante, por melhor dizer. Então, mesmo na nossa língua, mesmo sendo traduzida, sem ser no grego e no hebraico, as verdades da Bíblia continuam sendo claras, tá? Então isso é importante. Claro, se você puder, estude grego, estude hebraico, para você ter uma visão mais profunda, né? Se aprender mais coisas sobre as Escrituras. Mas aquilo que é claro, ela está em qualquer língua que a Bíblia é traduzida. Então, em terceiro lugar, a terceira coisa que nós podemos aprender aqui com os puritanos é interpretar a passagem no seu devido contexto. E aqui, quando eles falavam de contexto, eles falavam de dois contextos especificamente, que é o contexto histórico e o contexto escrito, contexto imediato, né? O John Owen vai falar o seguinte sobre o contexto histórico. Na página 248 do livro. John Owen escreveu o seguinte: este é um modo genuíno e próprio de interpretação das Escrituras, quando das próprias palavras, considerada em relação às pessoas que falam e todas as suas circunstâncias, declaramos o que é sua compreensão e sentido determinados. Outro puritano, o John Lightfoot, ele escreveu que a melhor regra para chegar à compreensão das frases da Escritura é considerar em que sentido foram tomadas naquele país, entre o povo onde elas foram escritas. Então os puritanos apontavam também aqui para uma interpretação bíblica à luz do contexto histórico da época. Então vai ter alguns textos que você só vai conseguir entender buscando ali o contexto histórico em que ele foi inserido, ou até mesmo a cultura que colocou aquele texto, né? Que Paulo colocou aquele texto, ou Jesus, ou qualquer outro. Por exemplo, quando Pedro vai falar, Wellington, pronto, essa é a palavra mais conhecida, né? De interpretação histórico-gramatical. Quando Pedro vai dizer que nós devemos nos amar fervorosamente, ardentemente, né? Com amor das nossas tripas, né? Como ele coloca lá em 1 Pedro. Ou então o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa em 2 Coríntios 7, ou em 2 Coríntios capítulo 8, quando vai dizer que o Tito amava os coríntios com esse amor. Eu esqueci a palavra agora, talvez vocês consigam lembrar. Entranhavelmente. Entranhavelmente, com as suas entranhas, né? Vocês devem amar uns aos outros entranhavelmente. A ideia desse texto, se você não entender a cultura em que ele foi escrito, né? Você talvez não vá conseguir perceber como que tripa, entranha se liga a amor. Claro que você vai entender o texto de uma forma clara, no sentido que existe amor aqui colocado, mas não a profundidade. Para entender a profundidade, a entranha, entranhava afeto, amor nas suas tripas. Então, você vai ter que interpretar no seu devido local, né? Na sua cultura. Naquela época,
os gregos e, claro, os judeus também, acreditavam que as nossas afeições, as emoções mais fortes, ficavam na entranha, né? Na nossa tripa. Quando você ficava com medo, você sentia uma coisa ruim. Quando você estava sentindo uma coisa muito boa, então você sente ali dentro de você. Então eles não apontavam para o coração. Na nossa cultura é o coração, né? Onde moram os afetos e tudo isso, mas na cultura da época não era. Então é importante ter essa visão histórica para interpretar alguns textos. A segunda forma, com relação ao contexto, é o contexto escrito. Aquilo que está ali, alguns versículos antes, alguns versículos depois da passagem que você está lendo. Um exemplo muito famoso é o texto de João capítulo 10, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Que ladrão é aquele? É o diabo? É Satanás, né? Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir? A grande maioria, parece, dos evangélicos hoje, acredita que Jesus está falando do diabo, mas não é. Jesus está falando do mercenário, do falso profeta, que veio ali para matar, roubar e destruir, João capítulo 10, não é o diabo. Aos fariseus, aos falsos profetas, que estavam roubando, que estavam aproveitando das pessoas ignorantes, né? Para poderem se aproveitar daquilo que elas tinham. Então, o ladrão, que é essas pessoas, o salteador, que vem para roubar, matar e destruir. Logo depois, Jesus faz menção ao diabo, quando ele cita o lobo, né? Que o lobo vem e os ladrões, eles fogem, os mercenários fogem e deixam a ovelha lá. Mas aquele texto não se fala, João 10 não está falando ali do ladrão como o diabo, mas sim como os falsos profetas. Para você entender, basta ler o contexto. Se você for ler o contexto ali, você vai perceber imediatamente o que ele quer dizer. Outro texto muito famoso, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo dizendo. Muitas pessoas pegam esse texto e interpretam como se fosse todas as coisas no sentido geral, né? Principalmente as igrejas neopentecostal aplicam em qualquer sentido. Mas Paulo, quando cita aquilo, ele está falando sobre a sua necessidade física, com relação a... Ele sabe ter abundância, sabe quando ele está vivendo bem, podendo comer à vontade, e sabe também a passar necessidade, né? Outro ótimo exemplo que o Fabrício colocou, a letra mata e o espírito vivifica, né? A letra ali não é um muito estudar, a letra ali é a lei de Deus do Velho Testamento, que não tem como salvar. Ela simplesmente mata, mostra o pecado do homem e condena o homem. Mas o espírito é o que vivifica de fato, tá? Então, esse princípio que hoje em dia é muito conhecido por nós, ele foi bem fundamentado e firmado pelos puritanos, tá? Eu acho que não preciso comentar mais muito sobre ele. Em quarto lugar, a quarta forma de nós interpretarmos a Bíblia, né, uma hermenêutica puritana, é aquilo que os puritanos chamaram de analogia da fé, ou a unidade da Escritura. Lembra que eu falei sobre a analogia da Escritura? O que é a analogia da Escritura? A analogia da Escritura, como eu mencionei antes, é você interpretar um texto de acordo com os outros textos. Você pega uma passagem difícil, então você pega um texto que fala sobre a mesma coisa, que está mais claro, então você ilumina, interpreta bem aquela passagem difícil. A analogia da fé é outra coisa. Os puritanos tratavam a analogia da fé como uma analogia com relação ao escopo de doutrinas espalhadas pelas Escrituras. Então a analogia da fé, fé como crença, né? Como corpo doutrinário. Você tem que interpretar a Bíblia de acordo com as diversas doutrinas que estão ao redor das Escrituras, porque senão você pode cair em alguns erros, cometer alguns equívocos. Eu vou colocar aqui um comentário do John Owen, tá aqui naquele Teologia Puritana, né? Ele fala o seguinte sobre esse assunto, sobre a analogia da fé. John Owen disse que na busca da verdade, os cristãos devem dar primordial atenção à analogia da fé, pois na Bíblia existe uma harmonia, uma correspondência e um equilíbrio em todo o sistema da fé, ou das coisas em que se deve crer. Passagens específicas devem ser interpretadas de uma maneira tal que não quebrem nem perturbem essa ordem, nem comprometam a devida relação que há entre elas. Um exemplo muito simples, muito fácil com relação a isso, é a epístola de Tiago, né? Quando Tiago diz que o homem é justificado pelas obras. Beleza, o homem é justificado pelas obras, o que Tiago quer dizer? Porque em vários outros textos da Bíblia, se você for olhar outras doutrinas bíblicas bem claras, nós encontramos a justificação pela fé, não pelas obras. Então, será que Tiago de fato está defendendo uma justificação onde você não precisa de fé, mas você alcança a salvação somente pelas suas obras? Ou as suas obras cooperando para a sua salvação?
Ao olhar a analogia da fé, quando você compara aquele texto de Tiago, aquele texto, lembre-se, nós estamos falando de interpretação de texto, com as doutrinas da Bíblia, e uma delas a doutrina da salvação, da justificação pela fé, é claro que Tiago não está contradizendo. Tiago está dizendo outra coisa. Talvez você não saiba o que é, mas Tiago não está contradizendo as doutrinas que são ensinadas em outros lugares. Isso é a analogia da fé. Vamos abrir a Bíblia agora em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, verso 5, que eu vou dar outro exemplo de um puritano que interpretou esse texto de acordo com a analogia da fé, apesar dele não querer interpretar dessa forma. Efésios capítulo 1, verso 5. O Wellington comentou, aí é onde entra a importância das confissões de fé históricas. Sim, com certeza, né? Você saber como as doutrinas são bem estabelecidas. Vocês já perceberam que o sermão puritano, que a gente estudou, né? O sermão puritano, ele é dividido em 3 partes, vocês lembram? Ele vai expor o texto, ele pega aquele texto, ele vai expor o texto. Segundo, ele vai tirar uma doutrina do texto, né? Alguma doutrina do texto. E terceiro, ele vai aplicar o texto. Esses 3 pontos apontam para nossas 3 principais teologias, né? A exposição do texto dentro ali do seu contexto histórico, se aprende sobre a teologia bíblica. Aquela pregação tirando a parte doutrinária do texto, se aprende teologia sistemática, alguma doutrina bem estabelecida. E a aplicação do texto, você aprende sobre a teologia prática. Então os puritanos, eles estabeleceram bem essa organização. Fica aí para curiosidade de vocês. Efésios capítulo 1, verso 5. Quem achou, pode ler. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito de sua vontade. Pronto. Se John Owen ficou conhecido pelo comentário aos Hebreus, Thomas Goodwin ficou muito conhecido pelo comentário dele aos Efésios. Hoje em dia nós conhecemos o Martin Lloyd Jones como grande pregador dos Efésios, né, da carta aos Efésios, mas na história, um dos grandes destaques de comentário, de pregação, foi de Thomas Goodwin em Efésios, tá? Em Efésios capítulo 1, verso 5, o texto vai dizer que e nos predestinou para a filha de adoção por Jesus Cristo para si mesmos. Então, nessa parte para si mesmos, Thomas Goodwin, ele preferia interpretar, porque segundo ele no grego, existe uma margem de interpretação para esse para si mesmo, não está falando para Deus o Pai. Deus o Pai não predestinou as pessoas simplesmente para ele, mas dando a entender que esse predestinou para si mesmos é um predestinou para Cristo, para Jesus Cristo, né? Então ele via assim, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, no sentido de para Cristo, né? Ele cria dessa forma, ele começou vendo dessa forma, porque ele acreditava que Cristo, como mostrando a sua expressa grandeza, a sua glória de uma forma infinita, né? Revelando a sua beleza, a sua recompensa como nosso representante, como nosso cabeça federal, Deus ele predestinou os eleitos para Cristo, para aumentar ainda mais a sua grandeza, a sua glória e revelar ainda mais a sua recompensa. Ele pensava ver dessa forma porque assim Cristo era ainda mais glorificado. Só que, como eu disse, né, parece que havia aqui uma margem que poderia ser para Cristo ou para Deus Pai. Só que quando ele olha para a analogia da fé, quando ele olha para as doutrinas que são espalhadas no Novo Testamento e no Velho Testamento, a ideia doutrinária principal é de que os eleitos são predestinados para o Pai, por meio do Cristo, em Cristo, mas ao Pai. Então, quando ele se compara com a analogia da fé, ele prefere interpretar esse texto, não do jeito que ele achava que seria que seria melhor, né? Queria revelar ainda mais a beleza de Cristo, mas ele prefere interpretar de acordo com a analogia da fé. Então, quando ele fala sobre esse para si mesmo, ele crê realmente que aqui está falando de Deus, o Pai. Então, Thomas Goodwin aqui, mais uma curiosidade para vocês sobre a analogia da fé. Deu para entender, né? Isso aqui é importante, gente, quando nós encontramos algumas doutrinas difíceis na Bíblia, alguns textos difíceis, né? Que aí você pensa, como é que eu posso interpretar esse texto? Como é que eu posso responder essa pergunta difícil? Usa esses 2 pontos. Primeiro, você compara textos que falam do assunto de forma mais clara. E segundo, você compara aquela interpretação que você está tendo na hora com doutrinas que já são bem fundamentadas, né? Que são bem estabelecidas. Como, por exemplo, as pessoas... Fabrício vai comentar
Pode ficar à vontade. Não, eu ia fazer uma pergunta. É que essa questão de usar, na questão de interpretar a Bíblia, né, de não pegar, por exemplo, uma passagem só e querer fazer com que essa passagem, tipo, contradiga as demais escrituras que já foram bem fundamentadas. Isso se aplica também às doutrinas, eu sei que se aplica, né, mas as doutrinas da graça, nesse caso, estou pensando nelas. Porque, tipo, tem a doutrina, por exemplo, da eleição incondicional. Aí alguém chega e apresenta um texto que aparentemente mostra uma eleição condicional, no caso. Aí diz, você diz que a eleição é incondicional com base em todos esses textos, mas esse texto aqui em específico mostra, ou aparenta mostrar, né, o contrário. Aí, no caso, se eu não soubesse responder ou mostrar que esse texto que essa pessoa está usando não quer apresentar uma eleição condicional, eu poderia fazer o seguinte, pegar e dizer, eu, por exemplo, crendo na concordância das escrituras, na harmonia de todas as suas partes, posso não saber dar a resposta, a interpretação desse texto, mas, para não comprometer essa doutrina clara na escritura, eu não ouso responder e continuo crendo na eleição incondicional. Seria certo fazer isso? Seria o melhor caminho para fazer isso, né? Principalmente quando o rapaz está descobrindo as doutrinas da graça, geralmente eles descobrem, raramente eles se convertem no meio, né, disso. Apesar de que tem igrejas que, graças a Deus, estão crescendo mais sobre esse assunto. Mas justamente esse é o caminho, né? Essa é a forma de crer. Você não duvida daquilo que está bem estabelecido em outros textos, em vários outros textos. Tanto é que quando você vê os arminianos, eu sei que muita gente pode me contradizer agora, mas quando você vê os arminianos, eles aparecem mais tentando atacar o calvinismo usando alguns pequenos textos, mas quando o calvinista, em vez de ficar só respondendo, resolve atacar os arminianos, ele pode usar uma enxurrada de textos, né? São diversos textos, são diversos trechos, inclusive, apresentando claramente as doutrinas da graça. Então, por isso que você pode usar o princípio da analogia da fé, porque eles podem mencionar um texto específico, mas há diversos outros textos que são claramente revelados de uma forma que apontam claramente para a doutrina da graça. O contrário também é verdade. Quando você pega aqueles textos que claramente revelam as doutrinas da graça e botam para o arminiano, eles vão ter que dar muito pulo exegético, vão ter que dar muito pulo contextual para tentar interpretar aquele texto que claramente aponta para a doutrina da graça, a fim de fazer com que ele seja um texto arminiano, que defenda ali a doutrina arminiana. Então, você percebe que existe muito mais salto na doutrina arminiana, né? Muito mais pulo, muito mais salto para defender a visão deles do que para um calvinista defender a visão deles de acordo com algum texto. Eu me lembro de um episódio interessante, né? Lá em Tito, capítulo 2, no versículo de número 10, eu fui para uma igreja pentecostal, onde tem um amigo arminiano, que eu respeito demais, respeito muito, né? Ele de fato é um ótimo arminiano. E aí ele pregou nesse texto de Tito 2, verso 10, que ele fala que a salvação, porque a salvação foi dada gratuitamente a todos os homens, ou foi manifesta a todos os homens. Então ele interpreta aquele todos os homens como sendo cada homem individualmente. E quando ele me questionou sobre esse texto, a minha resposta foi simplesmente, não, é só olhar o contexto. Você vê Paulo dizendo em Tito 2 acerca dos homens mais velhos, acerca das mulheres mais velhas, acerca das casadas, acerca dos jovens, do líder, acerca dos escravos. Paulo ele consegue manter deveres e ensinamentos para todo mundo. Por quê? Porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando esses homens. Ou seja, a todos esses tipos de homens. Se é homem, se é velho, se é mulher, se é casado, se é escravo, que Paulo ele pontua esse texto justamente depois ele falar dos escravos. Aí ele diz, eu estou falando de todo mundo. Por quê? Porque a graça salva todo tipo de pessoa. E a resposta desse arminiano para mim foi, bom, vocês sempre tem que falar para o contexto, sempre tem que apontar alguma coisa aqui. Mas é assim que interpreta as escrituras. Deu para entender? Então, é uma visão completamente clássica, graças a apontar ali para a analogia da fé nesses momentos, tá? Entendi, muito obrigado. O Rafa, ele fez essa pergunta. É tipo ler Hebreus 6 e pensar que pode ser perdida a salvação. Embora a interpretação possa ser difícil,
A palavra diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É exatamente isso. Você pega aquele texto que é difícil e você compara com várias outras doutrinas que estão bem estabelecidas em diversos outros textos, né? Ou então, nesse caso aí, você pode apontar para o próprio contexto, né? Hebreus 6, se eu não me engano, no versículo 9, o escritor vai dizer o seguinte: mas vocês, nós esperemos coisas que acompanham a salvação. Então, quando ele fala do verso 4 ao 6, ele não está falando de coisas que acompanham um verdadeiro salvo, né? Porque no verso 9 ele vai dizer que espera outras coisas diferentes dessa. O próprio contexto aí vai refutar essa ideia. E essa é uma pergunta mais difícil para os arminianos, né? Porque eles creem que o homem pode cair da graça e pode voltar várias vezes. Então, como é que fica? Esse é um texto pior para eles do que para nós, tá? É justamente você usar o contexto e você usar a analogia da fé para interpretar as escrituras. Olha como é tão atual, né? Isso ficou sistematizado pelos puritanos há uns 400 anos atrás. Gente, bora correr, nós temos mais 3 pontos e eu vou passar rapidamente por eles. O quinto ponto, nós falamos um pouco sobre a analogia da fé. O quinto ponto é um foco cristológico. Então os puritanos, eles interpretavam a Bíblia de uma forma cristológica. Isaac Ambrose, se eu não me engano, vai dizer que Cristo, ele é prefigurado em toda a Bíblia. Ele é apontado no Velho Testamento, ele é revelado no Novo Testamento. Até mesmo como é que se diz? Fugiu a palavra. As cronologias bíblicas são simplesmente cronologias que apontam para o próprio Cristo, para falar acerca da sua linhagem, como realmente um descendente que cumpre ali as características que os Messias devem ter. Então eles criam que toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, cada livro, como o próprio Jesus se coloca lá em Lucas 24, a lei, os profetas e os salmos vão apontar para Jesus de alguma forma, tá? Então, quando vocês estão estudando o Velho Testamento ou o Novo Testamento, sempre lembre ou busque meditar de alguma forma que aquele texto ou aquela verdade, até mesmo deduzida do texto, não claramente exposta, pode apontar para Cristo de alguma forma, tá? Claro que nós não estamos falando aqui de Cristo como a chave hermenêutica da Escritura, segundo Caio Fábio, né? Caio Fábio quer dizer que a chave hermenêutica da Escritura é Cristo, a ponto de que, se necessário for, entre Paulo e Cristo, prefira Cristo. Por exemplo, se Paulo está falando contra o homossexual, mas Cristo não falou, então fique com Cristo, não fique com Paulo. Paulo está acrescentando coisas. Então não tem nada a ver com isso aqui, tá? Nada a ver. A visão, o foco cristológico que os puritanos tinham para interpretar a Bíblia é diferente da chave hermenêutica cristológica que o pessoal coloca por aí. Acho importante colocar esse adendo, para não dizer, então os puritanos criam, né? Dessa forma. Não criam, tá? Eles tinham apenas um foco cristológico. Em sexto lugar, esse aqui eu tive que colocar. O Leonard Higgins não coloca, mas o Packer ele coloca de uma forma muito boa, que é o alvo na aplicação, tá? Então, nós já vimos alguns princípios de interpretação bíblica. Outro princípio que eles colocavam é que você precisa ir às Escrituras interpretar ela tendo um alvo no seu temor a Deus, no seu desejo de viver as Escrituras, porque isso vai ser importante para você conseguir interpretar e compreender as Escrituras, tá? Então você tem que ter um alvo na aplicação, você tem que ter esse alvo. E aqui existem 2 textos que 2 puritanos diferentes usaram para defender essa verdade. Vamos aí para João capítulo 7, verso 17. João 7, 17, quem achou pode ler. João capítulo 7. Isso, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O John Owen usou esse texto para dizer que uma das principais formas de alguém que de fato quer conhecer a vontade de Deus, acho que caiu de novo a internet dele, um cristão que quer interpretar a Bíblia, quer aprender a vontade de Deus, quer conhecer o que Deus se revela, o que Deus revela, ele tem que ter esse desejo de viver ou de aplicar ou de estar inclinado à vontade de Deus. John Owen vai falar o seguinte: não sobreviverá a verdadeira noção das Santas Escrituras, do Evangelho, se estiverem divorciadas de uma conversação santa. Ou seja, você não vai conseguir encontrar as verdades de fato como o Senhor quer que você encontre se você não estiver tendo um propósito santo. Assim como aprendemos tudo com a finalidade de praticar,
também aprendemos muito por meio da prática. E só assim poderíamos ter a certeza de que aquilo que aprendemos e sabemos corresponde de fato à verdade. Ou seja, você vai para as Escrituras com o intuito de descobrir a realidade ao seu redor, ter uma cosmovisão cristã. Então, se a Bíblia fala de uma forma prática, então você só vai descobrir que aquilo é verdade através da sua própria vida. Você vivendo aquilo de uma forma prática, você vai perceber, né, que aquilo corresponde ao que a Escritura ensina. Então, de uma forma prática, você tem o objetivo de viver a vontade de Deus, você vai aprender ainda mais a vontade de Deus. Por esse meio, os estudantes serão continuamente levados a um maior grau de conhecimento, pois nossa mente é capaz de receber contínuo suprimento de luz e conhecimento cada vez mais brilhante enquanto estivermos neste mundo, se estivermos nos aprimorando para o devido fim e em obediência a Deus. Sem isso, contudo, a mente logo fica saturada com conceitos, impedindo qualquer torrente proveniente de fome da verdade. Em outras palavras, meu amigo, se você não tem o temor de Deus, se você não quer aprender de fato a vontade de Deus, se você não tiver um objetivo piedoso, você vai se encher das Escrituras. Você vai achar chato, você vai achar conceito em cima de conceito, verdade em cima de verdade ali, você vai se saturar daquilo. Aquilo não vai ser proveitoso. Agora, quando você quer aprender a vontade de Deus, você se inclina com santo temor, as doutrinas se tornam devocionais, no sentido de que você consegue aprender melhor, você está mais inclinado a obedecer a Deus, então você consegue se inclinar melhor para receber as verdades que Deus lhe dá, mesmo de uma forma bem doutrinária. Deu para entender? Isso é o que John Owen comentou. Na prática, isso é verdade. Você percebe que você aprende melhor as Escrituras, que você está mais disposto espiritualmente, né, a querer conhecer a vontade de Deus. Então você consegue abarcar mais verdades doutrinárias. Por exemplo, se você estiver mal espiritualmente, se você não estiver nem aí para a vontade de Deus, para a verdade de Deus, você não vai pegar livros teológicos mais densos. Você vai desprezar isso com mais facilidade. Irmão. Opa! Falando aí sobre isso, né? Eu acabei... Claro, o tema não é sobre pregação, né? Mas acabou que eu me lembrei aqui de uma citação que o Jobic faz no livro Vivendo para a Glória de Deus, na página 229. Ele vai falar sobre o calvinismo no coração, a santificação na prática puritana. Ele vai falar o seguinte: ouvir a palavra e não praticá-la contribuirá à nossa condenação. Thomas Watson advertiu solenemente que a palavra será eficaz de um modo ou de outro. Se ela não tornar melhor o nosso coração, ela tornará mais pesadas as nossas cadeias. Terrível é a situação daqueles que vão para o inferno sobrecarregados de sermões. Aí eu fico pensando, nesse contexto que a gente está falando aqui, né, que deva ser aplicado da mesma forma àqueles que, enfim, vão para o inferno, né, com um grande conhecimento, assim, teológico, né, da Bíblia, enfim, das verdades da Escritura, sendo que ele não é um regenerado, no caso, né, sendo que ele não foi à Bíblia para conhecer a Deus, mas com outros objetivos, enfim, que não seja esse, né, o correto. Com certeza. A ideia dos fariseus que Jesus fala, né? Jesus diz, vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nela a vida eterna. Então, por que eles lêem a Bíblia? Porque eles acham que se lêem a Bíblia, estudando a Bíblia, eles vão para o céu. Muita gente hoje faz a mesma coisa, está dentro da igreja, escuta pregação, lê a Bíblia. Alguns teólogos até fazem isso porque acham que isso é suficiente para ir para o céu, né? Aí Jesus fala, vocês examinam a Bíblia porque acham que vão ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim. Vocês não querem vir até mim para ter vida. Então existe essa diferença. Tem gente que vai para aquilo, para as Escrituras, estuda, porque acha que né, porque assim a vida eterna é essa e tal. Mas a Bíblia sempre vai apontar para um sentido mais devocional, para um arrependimento real de pecados, para uma vida de oração real em comunhão com Deus. E muitas pessoas a esse ponto não vão querer chegar. E aí é complicado, né? Você vai para a Bíblia aponta para Cristo. Se você não for para Ele, em arrependimento, confissão e fé, não tem como ser salvo. Outro texto, Salmo... Opa, pode comentar. Não, pode falar, Matt. Me perdoe. Não, eu estava... eu acho que eu falei com você sobre alguns pontos, tipo... eu acho que o Fabrício falou sobre uma coisa importante, né? Eu acho que você também, tipo, o calvinismo e eu não posso falar a palavra armínio, essa coisa. Eu não posso falar, ao contrário do calvinismo, isso. E, na verdade, eu nunca sabia que esses pontos existem no cristianismo, né? Eu acho que
quando eu falei com você também sobre essas coisas, eu falei, meu Deus, e tipo, eu acho que também a gente tem problemas com entender cada ponto da Bíblia e tipo, só entrar na igreja, só fazer essas coisas, né? Só, tipo, você falou, só ler a Bíblia, a gente pensa assim, mas na verdade não é. Você tem muitos contextos da Bíblia que falam mais que isso, não é tipo uma rotina, mas mais que isso, né? Então, na verdade, quando eu falei com vocês sobre esses pontos de arminianismo, não posso falar a palavra, e tipo, calvinismo, é tipo, meu Deus, eu acho que é incrível como existem essas perspectivas da Bíblia que é mais complexo que eu penso, né? Não é mais fácil, né? Não é mais fácil, não. É muito complexo, né? Isso é bom e é ruim, né? É ruim porque significa que os pastores não estão ensinando com tanta profundidade, sendo que esses eram temas bastante comuns na época dos puritanos, né? Falar sobre a predestinação, sobre a eleição, sem medo, sem preocupação, assim como Pedro disse, né? Em 1 Pedro 1, versículo 3, versículo 2, na verdade, Pedro vai falar sobre os homens que foram eleitos segundo a presciência de Deus, né? Em comunhão do Espírito e a expressão do sangue de Cristo, e ele fala isso para encorajar, né? Ele usa a doutrina como uma forma de consolo, de encorajamento, e hoje as pessoas usam simplesmente como uma forma de confundir, né? De confusão, de tretar, né? De trazer problemas. Então, na época puritana, era comum os membros da igreja, os leigos, saberem sobre esses temas. Então, hoje em dia, muitos pastores, até mesmo reformados, sempre tem um freio, né? Quando vão falar sobre esse assunto. E isso é triste, né? Agora, o lado bom é que nós estamos descobrindo verdades que são profundas, né? Que a Bíblia é muito mais além do que de Cristo ali naquela cruz. Tem muitas verdades ali por trás. Tem muitas coisas por trás. É tanto que quando Jesus foi tipificado, aproveitando aqui os puritanos, quando Jesus foi tipificado no Velho Testamento nas cerimônias, Deus não usou uma cerimônia só para apontar para a cruz. Diversas cerimônias, diversos tipos de sacrifícios tiveram que ser usados para tentar mostrar a amplitude do único sacrifício de Cristo. Né? Então você descobre um aspecto da cruz de Cristo ali naquele bode que vai para o deserto, você descobre outro aspecto da cruz de Cristo naquele que é degolado e aspergido no Santo dos Santos, você encontra outro aspecto da morte de Cristo naquele ritual onde era necessário colocar fermento, pão e tudo isso. Então você percebe vários aspectos, né? Como que a cruz de Cristo, o Evangelho, esconde e revela grandes e profundas doutrinas que, se Deus revelou nas Escrituras, é porque Ele quer que nós saibamos, né, sobre elas, tá? Então, o outro texto que eu ia mencionar, ele é citado por John Flavel, Salmo de número 25, eu vou só citar. Salmo 25, versículo de número 12, fala o seguinte: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que ele deve escolher. E verso 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. John Flavel usou esses textos lá no seu livro sobre a providência para dizer que o temor do Senhor, o desejo, né, de se colocar diante de Deus de uma forma reverente, é suficiente, ou faz parte da interpretação bíblica de Deus se inclinar para nos ensinar mais suas verdades. Então, se for para a Bíblia com esse temor, querendo aprender sobre Deus, Deus ele vai ensinar você. Deus ele vai, pelo seu Espírito, lhe fazer compreender as Escrituras, as suas verdades fundamentais, e que as Escrituras tenham um poder atingidor sobre a sua vida, tá? Amém? Tinha mais um ponto, mas nós temos que deixar para outro momento, porque nós já extrapolamos no horário, tá? Então, esses são alguns princípios de interpretação bíblica. Nós falamos aqui sobre 6, né? Sobre interpretar as Escrituras de uma forma literal, sobre a clareza da Escritura, sobre interpretar as passagens no seu contexto, sobre a analogia da fé, sobre o foco cristológico e sobre esse alvo na aplicação. Amém, irmãos? Agradeço a todo mundo que ficou até o final. Se alguém quiser comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, fique à vontade para ligar o microfone e falar.